Fala também sobre o Corinthians. Igor Coronado está se tornando um enorme problema e extremamente caro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, se puderem comentar sobre os assuntos, a gente fica super contente, beleza? Para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Igor Coronado, fase tenebrosa. Reforço mais impactante do Corinthians, dono de vencimentos que custam ao Timão 2 milhões de reais por mês. 1 milhão e 700 mil de salário, direito de imagem e luvas por atleta, outros 300 mil de comissão por mês ao empresário, Rafael Brandino. Pois bem, esse atleta que custa 2 milhões de reais mensais ao Timão foi anunciado em 20 de fevereiro. 75 dias de Parque São Jorge e apenas 5 partidas disputadas, uma única assistência, nenhum gol. Dos 5 jogos, 2 como titular e 3 como reserva. Ele completou nesse sábado, no empate de 0-0 com o Fortaleza, na Neoquímica Arena, o 4º jogo seguido sem nem sequer ser relacionado. Tem agora um problema no quadril, já teve problema muscular, enfim, uma série de dificuldades. Corinthians, desde que o contratou, disputou 14 partidas. Ele esteve em campo em apenas 5. Totalizando ou somando, como queiram, 184 minutos, o que equivale a mais ou menos 2 jogos. 2 jogos inteiros de 14 que o Corinthians disputou na temporada. A julgar pelo enorme problema que o departamento médico do Corinthians tem demonstrado, por exemplo, não conseguiu até agora recuperar o Palácios, que se contundiu lá atrás, depois do primeiro jogo. Dá para entender que esse investimento altíssimo no Igor Coronado corre o risco de se tornar um dos piores negócios da história recente do Timão. E olha que de negócios recentes ruins, o Corinthians tem vários, como Alexandre Pato, como Luan, entre outros. Só para completar, o Timão ficou no 0-0 com o Fortaleza, jogo em que o Corinthians foi melhor do que o adversário durante a maior parte do jogo. João Ricardo fez grandes defesas. Com o resultado, o Corinthians chegou ao 12º lugar no Campeonato Brasileiro. São 5 pontos conquistados em 5 jogos. Início bem aquém de um time que foi o terceiro que mais investiu em reforços e dono da terceira maior folha salarial do país. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão que ficou no 0 com o Fortaleza em casa. Os goleiros foram muito bem dos dois lados. A campanha não é legal no Campeonato Brasileiro, mas a pergunta que fica é: tem elenco para mais do que isso? Temos muito a conversar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos analisar esse Corinthians 0, Fortaleza 0. O segundo 0-0 na Neoquímica Arena, né? Como tinha sido para o Atlético Mineiro na abertura do campeonato, na primeira rodada. Depois o Corinthians perde para o Juventude, perde para o Bragantino, ganha do Fluminense, vem jogar agora com Fortaleza e de novo acaba empatando sem gols. Eu vou falar um negócio para você. Eu gostei do jogo. Gostei do jogo e do Corinthians no jogo. Acho que o Corinthians criou muitas chances, foi uma equipe muito criativa e produtiva, e aí sou obrigado a concordar com o Antônio quando ele diz: minha preocupação é se o time não estivesse criando. Está criando. A questão é que contra o Fluminense, né, o time fez um jogo perfeito, como eu traduzi, realmente tudo deu certo, 3-0, golaços do Wesley, depois tem o gol do Kaká numa bola parada. Nesse jogo, simplesmente o Corinthians parou no Manuel Neuer, que estava, né, fazendo uma participação especial ali no gol do Fortaleza, atendendo pelo nome de João Ricardo. Ele fez uma partida exuberante. E aí, quando você destaca o goleiro adversário como melhor em campo, significa que você deu trabalho para ele. E foi o que aconteceu. O Corinthians protagonizou muitas chegadas ao ataque e obrigou o João Ricardo a trabalhar muitas vezes. Ele fez muitas defesas, e defesas difíceis. O Carlos Miguel também, especialmente no segundo tempo, numa jogada do Moisés, jogadaça inclusive, que ele entra a dribles, chega na cara do Carlos Miguel e tira, mas aí vocês imaginem, né? Se o Carlos Miguel tirou na unha, significa que o Moisés tirou muito, porque é grande esse goleiro do Corinthians e ele tá muito bem. Terceiro jogo como titular e acho que chegamos a uma conclusão, né? A amostragem está cada vez maior, a sequência está cada vez maior e cada jogo que passa a gente entende por que o Carlos Miguel merece uma chance. E não é só pelo que ele defende, é também pelo que ele cria. O Carlos Miguel tem uma reposição com os pés, ele participa do jogo de uma forma muito interessante. Ele deu um lançamento maravilhoso para o Mateuzinho em determinado momento no segundo tempo que assim, foi digno de um goleiro
nível Europa, sabe, gente? Que assim, participa do jogo com os pés ativamente, que sabe, que é ágil, que é inteligente, que não se preocupa apenas em fazer o seu, que é ali defender, e ele já faz isso muito bem, mas ele também participa do jogo de outras maneiras. É um goleiro muito arrojado, o Carlos Miguel, e merece a sequência por isso. Ele vai bem também pegando essa bola do Moisés, mas o João Ricardo rouba a cena, porque ele pega uma cabeçada do Ranieri, que é absurdo, um chute do Garro, tem uma cobrança de falta do Romero maravilhosa, hein? Todo mundo gritou gol, mas aí não passa pelo João Ricardo, acho que ele até não estava nela, porque a cobrança foi tão boa, mas ela passa isso aqui da trave. Teve outras defesas, tem uma do Hugo no segundo tempo, que aí eu acho mais demérito do Hugo, mas beleza, porque ele defende, a bola bate na trave depois, porque é um lançamento do Garro espetacular pro Hugo, e eu até achei inicialmente que era o Ranieri na bola, e até pensei, caramba, pena que caiu no pé ruim do Ranieri, né, porque ele não chuta cruzado, ali era pra chutar cruzado, ele chuta meio que em cima do goleiro, o goleiro faz a defesa e vai na trave. Aí depois que eu vi que era o Hugo, eu falei, porra, o Hugo, cara, perna esquerda caiu na perna boa dele, era só chutar cruzado, gol aberto. Ele chuta em cima do João Ricardo. Enfim, não foi a única, foram muitas. O Félix Torres também dá uma cabeçada perigosa. Cara, foram muitas chegadas do Corinthians. E aí eu preciso entender que o Corinthians jogou bem. Jogou inclusive para vencer o jogo. Não conseguiu. Perdeu 2 pontos por estar jogando em casa e por ter jogado melhor. Cara, do outro lado tem um adversário, né? Vocês podem me chamar de passapano, Justino e tal, mas eu não consigo ser tão definitivo assim na análise. Porra, do outro lado tem um time que joga junto há 3 anos. Mudou algumas peças, claro, né? Mas há 3 anos os caras... E tava com... reservas não, né? Vamos lá, deu uma misturada aí o Vojvoda, também por conta de compromissos na semana, mas assim... Pô, o Breno Lopes é um cara que está acostumado a jogar jogo grande. Foi o cara que começou, depois entra o Moisés. Começa o Renato Kaiser, depois entra o Lucero. É um bom elenco, gente. É um bom elenco, mesmo com o Thiago Galhardo tendo ido embora. O Renato Kaiser é o cara que faz o primeiro gol desse Brasileirão pelo Criciúma. E aí o Fortaleza vai lá e não vem aqui. Ele foi titular hoje. E aí você tem no meio de campo jogadores aqui, ó, do nível do... Tudo bem, o Pedro Augusto não é um titular e o Zé Wellison, que é o titular, entra no segundo tempo. Aí tem o Pochettino foi titular a temporada passada inteira. Aí entrou o Machuca fez o gol contra o São Paulo. O Fortaleza ganhou do São Paulo no Morumbi. Então a gente tem que entender quem é o adversário também. É um Fortaleza protagonista. O Corinthians jogou 4 vezes com o Fortaleza no passado e não ganhou nenhuma. Então assim, é duro jogar com eles, cara. E ainda assim, com o goleiro deles inspirado, pô... claro que jogando em casa o ideal é você vencer, mas vamos entender o jogo, vamos entender que, cara, tem dias que não dá, tem dias que é difícil. Mas enfim, acho que o Corinthians criou, está construindo uma base de time, uma espinha dorsal com as mudanças que o Antônio fez. Temos um goleiro novo, que é o Carlos Miguel. O Breno Bidon assume a titularidade no meio de campo, e aí o meio campo está definido com o Ranieri, Bidon e Garro. Essa é a melhor formação possível. O ataque me parece ainda em aberto, porque o Yuri está machucado. Ele tem testado o Romero de falso 9, o Romero participa pouco do jogo sendo falso 9, e tem aberto 2 pontas, né? Ora Pedro Henrique, que machucou, agora Gustavo Silva, o Mosquito, e o Wesley. O Wesley fez aquele jogo dele com confiança, indo para cima. Teve uma jogada no segundo tempo que ele parecia que ia fazer um gol parecido com o do Fluminense, né? Driblar todo mundo dentro da área, mas aí no último instante ali ele dá uma escorregada e acaba perdendo a bola. Mas é isso, né? A tomada de decisão que o Wesley vem amadurecendo, vai amadurecer muito mais ainda, mesmo com confiança, às vezes, né? Passa do ponto, mas tá tudo certo. Acho que não tem também nada para crucificar o moleque. O Mosquito entrou pelo lado direito, fazendo boas movimentações, gostei, especialmente no primeiro tempo, e o Romero, como eu disse, meio sumido ainda. Mas eu acho que essa função tá aberta, porque... E aí tem alguns erros da comissão técnica, né? Tem alguns acertos pelas mudanças, né, que eu falei, Bidon, titular, Carlos Miguel e tal. Mas por que o Mateuzinho numa segunda linha? Não consigo entender. Talvez a carência, né, de atacantes pelo lado do campo, mas tem outros jogadores pedindo passagem. Por que o Giovani demora para entrar? Por que o Arthur Souza não recebe mais oportunidades? O Pedro Raul entra, e aí eu acho que nem é tão culpa do Pedro Raul, mas ele entra no segundo tempo e os caras não fazem um cruzamento para a área.
aí é difícil, né? A especialidade dele é essa, mesmo que não seja para a cabeça, mesmo que a bola acabe espirrando, ele faça um gol com o pé e tudo mais, ele é um cara que segura zagueiro dentro da área, que você precisa levantar a bola para ele. Ele não foi abastecido. Então fica difícil também nesse sentido. Então assim, aí o Mateuzinho testado numa segunda linha, quando era tão simples colocar mais cedo no jogo Pedro Raul de 9 ou Arthur Souza e deslocar o Romero para o lado. O Romero joga bem quando ele está pelo lado do campo, como segundo atacante e tudo mais. Na referência não, já vimos isso, então são situações para serem corrigidas. Nas laterais, o Mateuzinho ainda está com dificuldade, seja jogando na lateral ou na ponta. O Fagner acho que fez um jogo regular e o Hugo fez um jogo melhor do que ele mesmo, o que não significa muita coisa. E aí, como eu disse, ainda perdeu a bola do jogo. Nem falo mais sobre a questão Palácios, porque eu nem sei mais o que pensar. O Félix Torres precisa dar uma acordada, né? E o Kaká tá se afirmando cada vez mais, né? Se tem um cara que tá firme na zaga do Corinthians, hoje é o Kaká. Talvez seja o mais titular de todos. E o Félix Torres precisa dar uma acordada, porque às vezes ele dá umas desligadas no jogo que não dá. Não dá. Mas é um cara que tem potencial, tem qualidade, a bola aérea ofensiva dele é muito boa, ele é um cara que começou o Campeonato Paulista ganhando todos os duelos, de repente deu uma queda, o enfrentamento mudou, também a gente sabe disso. Agora a grande questão que se coloca é, o Corinthians hoje, ele tá, claro que o campeonato está começando, tá gente? Mas é só para efeito de comparação, o Corinthians tem 5 pontos em 5 jogos. E aí, com isso, está lá na 12ª colocação, pode ser ultrapassado na rodada por Palmeiras, o Juventude não joga, o Fluminense já jogou, o São Paulo pode ser ultrapassado pelo São Paulo, pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Pelo Vasco, porque o Vasco vai a 6, sim, pelo Vasco, só. Vitória Atlético Goianiense não. Então, pode ser ultrapassado na rodada ainda. A campanha, óbvio que não é interessante, mas vejam só, o Palmeiras também é 13º nesse momento. Tudo bem, não jogou na rodada ainda, mas tá todo mundo com dificuldades. E o campeonato está só começando. Claro que a gente está olhando lá na frente e falando sobre perspectiva. E aí, eu queria mostrar para vocês o elenco que o Corinthians tem à disposição. Bom, vocês viram aí, né? Falei dos jogadores que começaram. E aí o Ranieri toma um cartão amarelo, vai desfalcar o time contra o Flamengo, e aí ele coloca o Fausto Vera na do Ranieri e coloca o Paulinho na do Bidon. Já falei da troca do Mateuzinho numa segunda linha no lugar do Mosquito, e depois lá no finalzinho o Pedro Raul no lugar do Romero na referência. Ele também, em determinado momento, tira o Fagner para botar o Giovani, e aí transforma o Mateuzinho como um lateral ponta, né? Efetivamente, né? Porque o Corinthians estava tentando ganhar o jogo na reta final, o jogo ficou um pouco aberto até, os espaços se ofereceram e até em contra-ataques o Fortaleza poderia ter feito o seu gol. Mas enfim, foram essas as trocas. Depois dessas trocas, quem sobrou no banco de reservas aqui para a gente entender que opções teriam o Antônio Oliveira? O Cássio no gol, Matheus Bidu, Caetano, Guilherme Biro, Arthur Souza, Raul Gustavo e Rian. Não tem um jogador para mudar o jogo. Que entre e... Bom, tem o Coronado que está machucado, tem o Yuri que está machucado, eu sei que eles fazem falta. Mas eu acho que o Corinthians precisa entender que a sua reformulação, ela estagnou. E ela chegou num ponto em que ela precisa avançar. Ela não pode ter terminado ainda, ela precisa continuar. E ela precisa continuar na janela do meio do ano, sob pena do Corinthians não conseguir algo muito maior na temporada. Porque o elenco está muito enxuto, está muito curto. Você tem um time, e ele montou, como eu disse, uma espinha dorsal, um time com as mudanças que fez, mas quando ele precisa trocar, quando ele precisa, por conta de uma ou outra lesão, as laterais estão sofrendo. Então, assim, tem alguns ajustes a serem feitos e a gente espera, né, que em 2 meses na janela isso aconteça, porque precisa. Ou o Corinthians não vai muito longe nessa temporada. E não ir muito longe talvez até seja bom. O problema é correr os riscos que correu no ano passado. Vocês gostaram do jogo? Vocês queriam destacar alguma coisa a mais? Só falar aqui, Rodrigo Garro, que jogador, hein? Que jogador. Dinâmico, tentativa de pifar companheiros, muito caçado, apanha muito, tomou uma pegada do Marinho no final do jogo, ele ficou pistola com razão, porque ele apanha, ele chama a responsabilidade. E o Bidon... O moleque quase fez um gol de letra no segundo tempo. Também dá essa dinâmica bacana. Os dois casam muito bem. O Ranieri ali, cão de guarda. Mas o Garro, cara,
o Garro ele busca o jogo e eu acho isso muito legal. Acho que, beleza, ele está devendo porque ele só fez aquele gol de falta contra o Palmeiras, nesse sentido, em termos de números, sim. Mas olha o jogo do Garro, olha como ele se apresenta para o jogo. Eu valorizo esse tipo de coisa, não sei vocês. Mas quero ouvi-los, comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Coringão, notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil, Corinthians, que tá aí próximo aí, de se manter firme e forte aí no Campeonato Brasileiro. Conseguiu um empate aí muito chato ontem contra o Fortaleza, um jogo claramente que o Corinthians poderia ter ganho. Aquele jogo ali muito fácil, dominou, foi muito melhor que o adversário, porém a vitória não veio, os 3 pontos não chegaram pra gente. Agora cabeça no lugar, seguir em frente para conseguir os próximos 3 pontos no próximo jogo e tentar chegar ali entre os primeiros colocados para fechar ali, pelo menos beliscar uma vaguinha na Libertadores. Se possível, ser campeão brasileiro, mas vamos ficar atento aí que o time não tá tão bom assim, tá aquela reformulação, entrosamento, alguns se dando bem, outros um pouco abaixo, outros ali mediano, e ficaremos aí à disposição do que vai acontecer. Se você ficou no vídeo até agora, não esquece de dar aquela moral, se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho de sempre estar trazendo vídeo diário do Coringão para você não estar perdendo nada, valeu? Agora eu tô ficando por aqui, um grande abraço e segue para mais.